Olá, pessoal. Ângelo Primo junto com vocês aí na caminhada rumo aos cargos da Polícia Civil, não é isso? E nesse caminho, você já sabe, eu sempre falo a mesma coisa, né? Nós temos que dar conta do raciocínio lógico, é uma das matérias que mais aparece aí em concurso, né, da Polícia Civil, dentro dos nossos editais. Mas aí, né, já falamos sobre isso, você tem dois mundos aí dentro desse raciocínio lógico. As noções de lógica, né, que são regras prontas, fáceis de ser aplicadas, e a parte criativa, que é o que nós estamos tratando aqui, né, que é onde eu tenho que pensar, né, eu tenho ferramentas para construir, mas não ferramentas para pensar. Pensar, a parte criativa é nossa, legal? Que hoje, então, nós vamos abordar aí um tema muito, né, comum em provas, que é chamado de associação lógica, né? Qual é a cara de associação lógica, né? Qual é a ideia do exercício de associação lógica, né? O formato dele, né? Ele vai fazer aí no caso, né? Ele vai te dar uma série de frases sobre diversas categorias e a intenção é que você cruze esses dados para tirar informação. Então, dados, né? Nome da pessoa, isso é dado, né? Idade, isso é dado. Cidade onde mora, isso é dado. Qual o objetivo? Ele quer que você cruze os dados para gerar informação. Então, Pedro, né, que tem 30 anos, mora em Santos. João, que tem 45 anos, mora em São Paulo. Aí sim, isso vira o quê? Informação. Tá certo? Agora, esse tipo de exercício, né, chamado de associação lógica, particularmente chamado de correlacionamento lógico, no caso, ele tem uma regra geral que você tem que usar, não pode pular essa regra. Qual que é, professor? Cada elemento de cada um dos conjuntos que ele vai criar, pessoas, né, idade, profissão, cidade e tudo mais, só pode estar ligado uma única vez com o outro elemento. Isso é chamado correspondência, né, bionívoca, tá certo? É uma relação bionívoca, é uma relação de um para um, né? Então, quando ele cita aí as situações do problema, então ele vai falar que cada um só tem uma profissão, que cada um só pode morar numa cidade, cada um tem só um carro, né? Por quê? Para deixar bem claro que a relação é bionívoca, um para um. Então uma pessoa só pode ter um carro, né? Uma pessoa só pode ter uma profissão e assim por diante. Se não acontecer isso daí, é um outro tipo de exercício de lógica, mas não é essa ideia de associação que aparece, tá bom? Isso é importante, né? Você perceber. E aí, nós temos isso. Então, o chamado princípio fundamental é a relação bionívoca, é a relação de um para um, né? Então, os elementos do conjunto azul estão relacionados uma única vez com os elementos do amarelo, e o azul, né, uma única vez com o conjunto preto, e o preto, né, uma única vez com o amarelo, mesma coisa no caso. Então é chamado de relação bionívoca. Cada elemento só pode estar relacionado uma única vez com os elementos dos outros conjuntos, né? Isso daí, às vezes, ele deixa claro, né, mas subentende-se que faz parte aí no caso. Legal? E a partir daí, então, ele vai te dar uma série de frases, você tem formas, né, de resolver. Tem gente que resolve de cabeça, os exercícios mais simples, tem gente que monta tabelas, né? Tem gente que monta diagramas. Não importa, isso é pessoal, cada um vai descobrir a sua maneira. Mas tem coisas que é geral, né? Então, se eu vou usar o diagrama, né, de bolinhas para cruzar, eu vou fazer de cabeça, perfeito. Né? Eu vou usar uma tabela dupla entrada, perfeito. É o seu jeito de resolver. Agora, tem certas coisas que você e todos devem observar. Torça para os seus concorrentes não observar, porque eles vão errar, né? Eles vão demorar, vão errar, uma série de coisas. Então, você vai prestar atenção em algumas coisas, né, dessa situação. Então, primeiro, professor, como é que eu identifico o exercício de associação lógica, né? A ideia de associação lógica é cruzar, é relacionar, né, dados para gerar informação. Então, o que vai acontecer? Quando ele te dá o enunciado, né, você vai perceber essa frase aqui no caso, que ele fala assim, ó, não necessariamente nessa ordem, né? Então, ele vai falar que o João, Pedro e o Carlos, né, um é engenheiro, outro é médico, outro é advogado, não necessariamente nessa ordem. Quer dizer,
Não estou falando, não estou passando para você já a ordem pré-definida, né? Então, quando você encontra esse tipo de observação no enunciado, né, não necessariamente nessa ordem, significa que você vai ter que organizar de alguma maneira, tá certo? Muito bem. Além disso daí, o que vai acontecer, né? Então, um exemplo aqui que eu coloquei para você, ó. André, Paulo, Raul possuem 30, 35, 40 anos, não necessariamente nessa ordem, tá certo? Eles são engenheiros, médicos e psicólogos, não necessariamente nessa ordem. Então, você percebeu que eu tenho a categoria das pessoas, a categoria das idades, né, e a categoria das profissões. E o meu objetivo é relacionar essas três categorias para poder tirar uma informação. Sei lá, André tem 40 anos e é psicólogo. Deu para entender? No final, você cruza. Então, a partir dos dados, você gera informação. Legal? Então, não necessariamente nessa ordem, é uma forma de você observar, e aí você vai perceber que ele cita grupos. Isso daí também ajuda a identificar, tá certo? Muito bem. E a partir daí, né, no caso, você tem que tomar cuidado com o seguinte aqui, né, esse alerta eu faço porque não é comum acontecer, mas quando acontece, destrói o pessoal. Todos os exercícios que o pessoal que está acostumado a fazer isso, quando você pega os enunciados, as frases, elas são todas verdadeiras. Se não falar nada, assume-se que são verdadeiras. Raramente acontece o seguinte, ele dá algumas frases e algumas serem falsas. O exercício é de associação lógica, mas as frases são falsas. Muito bem, o que você vai ter que fazer para poder resolver? As frases falsas eu vou ter que negar para virar verdadeiras. Nesse tipo de exercício, não estou falando que é em qualquer situação que você fará isso. Nesse tipo de exercício, se não disserem nada, nós consideramos as frases como verdadeiras. Perfeito? Agora, se ele disser, tem uma frase que é falsa, beleza. Você nega a frase, deixa ela verdadeira para poder montar a sua tabela, o seu diagrama e assim por diante. Por quê? Nós só trabalhamos com sentenças declarativas, que são as frases, mas elas têm que ser o quê? Verdadeiras. Tudo bem? Eu estou citando aqui no caso, né? Eu estou citando porque é raro. Né? Por exemplo, a Maria é média, né? É falsa. Logo, Maria não é média, né? Que a negação vai ser verdade. Né? Então, a Maria tem estatura média, né? Maria não tem. Então, vocês têm que prestar atenção, é raro, muito raro, né? Mas eu já peguei em alguns concursos de polícia ele fazendo isso daí, tá? Então, se você identificou que o exercício é de associação, preste bem atenção nas frases. Se não falar nada, são todas verdadeiras. Se disser que uma delas é falsa, nega, deixa verdadeira, depois você trabalha, ok? Muito bem. Aí começa o diferencial entre você e o seu concorrente. O seu concorrente não vai prestar atenção nisso, né? Ele vai querer fazer de qualquer maneira, mas quando você estiver lendo, você vai perceber se o exercício é fácil ou difícil. Você vai ter que ler, né? Eu começo a resolver sem ler. Ué, como é que você consegue resolver sem ler? Né? Você tem que passar pela leitura, entender o que ele quer, observar as coisas, é leitura. Né? E aí que começa a encrenca. Qual a diferença daquele exercício que eu faço de cabeça, aquele exercício que eu uso a tabela curta, né, que o pessoal fala, daqueles exercícios que não tem jeito, não consigo fazer de cabeça, né? A tabela tem que ser a completa e assim por diante. Né? Então, o que você vai perceber é que o nosso exercício é criado em cima de frases. Existem frases que mata a charada. Essas daí são as melhores. Quanto mais sentença desse tipo eu tiver, melhor ainda. Né? Então, por exemplo, que tipo de sentença declarativa é interessante para nós? É aquela que eu chamo de direta afirmativa. Né? Por exemplo, Maria é atleta. Né? Então, nós temos lá médico, atleta, né? Engenheira e advogado. Maria é atleta. Acabou. Significa que Maria tem aquela profissão, as outras três foram eliminadas. Quanto mais exercício, quanto mais frase tiver dessa forma, Maria é médica, João é proprietário do carro azul, né? Deu para entender? João mora em Campinas. Quanto mais frase afirmativa vocês tiverem, né, positiva, tá certo? Melhor é o exercício, porque eu já mato a charada. Se o João mora em São Paulo,
ele não mora em Santos, não mora em Campinas. Deu para entender? Então, esse é o tipo de frase interessante, que eu consigo fazer rapidamente, que é tudo afirmativa, né? Declarativo, afirmativo, e está afirmando. É. Agora, existem algumas outras frases que, quando aparecem, elas não te ajudam muito, não. Por exemplo, né? A sentença declarativa negativa, né? Então eu falo assim, João não mora em Santos. Pronto, complicou minha vida. Quanto mais frase negativa tiver, João não é, né? Mais difícil fica, né, você controlar as informações. Por quê? Se ele não mora em Santos, ele pode morar em Campinas, em São Paulo e em Araraquara. Deu para entender? Quer dizer, eu elimino uma possibilidade, só que vão sobrar as outras. Então, quando você estiver lendo, você já falou, opa, o exercício vai ser fácil, o exercício vai dar trabalho. Deu para entender? Quanto mais frase do tipo mais fácil é o exercício. Quanto mais frase do tipo não é, mais difícil é o exercício. Tá certo? Então, quando você estiver lendo, já presta atenção, né, nessas frases que aparecem aí no caso. Tá certo? Então, aí, por exemplo, né, nessa situação que nós temos, você vê lá, ó. Tá aqui. Opa. Voltando aqui, perfeito, né? Opa, pulei muito. Então, nós estamos aqui, certo? O enunciado, e aí, então, né, nós estamos vendo o tipo de frase verdadeira, só voltando aqui que para essa situação que nós estamos vendo aqui. Legal? Então, puxa vida, estou tomando um baile hoje dessa coisa aqui. Tá certo? Então, essas daqui do tipo, né? Maria é atleta e João não mora em Santos. Maria é atleta é muito mais fácil de trabalhar, porque eu já sei que ela é atleta. Agora, e o João? O João não mora em Santos, ok? Esse é o grande problema. Agora, tem outra coisa aí também que você tem que tomar cuidado. Existem frases, vou voltar aqui no caso, que é a 6, vocês podem perceber que eu tenho só um personagem, né? É uma proposição simples, tá certo? Só tem um personagem. Agora, pode ser que eu tenha frases com vários personagens, né? A mesma frase ter vários personagens, legal? Então, o que vai acontecer? Nessa situação, nós usamos um processo dedutivo. Por quê? Porque tudo que você conseguir extrair de informação da frase vai ser útil na hora de resolver esse tipo de questão, né? Tudo que você conseguir tirar de útil das frases vai ser importante para nós. Então, por exemplo, né, eu falo assim, o Pedro, né, é apenas um personagem conhecido, né? Então, Pedro, o arquiteto e o médico foram almoçar juntos. Então, na realidade, eu tenho 3 personagens. Um é conhecido, o Pedro, né? Então, o que eu sei dessa situação? Como a regra diz que só pode ter uma profissão para cada pessoa, qual é a minha conclusão? O Pedro não é arquiteto, qual é a minha conclusão? O Pedro não é médico. Porque 3 pessoas foram almoçar. Uma delas eu conheço, que é o Pedro, e eu sei que ele não é arquiteto, e eu sei que ele não é o quê? Médico. Deu para entender a complexidade? Por quê, professor? Porque vai ser importante você fazer a relação que o Pedro não é arquiteto, que o Pedro não é médico, beleza? Então, isso daí é a interpretação que é extremamente importante. Então, veja bem, todos os exercícios desse tipo são fáceis, falaram para mim? Não, depende da frase, depende de uma série de coisas lá. Além do mais, né, depende de como as alternativas estão escritas. Por quê, professor? Se vier proposição simples, fica fácil. Se vier conectivo, eu tenho que pensar em tabela verdade também. Tem isso, tá? O pessoal não associa as coisas, mas hoje em dia, principalmente a Polícia Civil de São Paulo fez isso em alguns exercícios de associação lógica. Então, o que eu achava lá em cima na tabela, né, depois eu tinha que usar conectivos nas alternativas. Então, não existe separação. Mas, veja bem, tabela lógica é uma coisa, tabela verdade é outra. Mas na hora da resposta, tinha que fazer isso daí, ok? Então, cuidado com a complexidade das frases, né? Então, frase que é uma proposição simples, fica fácil de interpretar. Frase que no caso aí, né, é uma proposição composta.
Aí tem que tomar cuidado com a interpretação. Deu para entender que se 3 pessoas foram almoçar, o Pedro, o arquiteto e o engenheiro, então Pedro não é o arquiteto e Pedro não é o engenheiro lá no caso, tá certo? Então, cuidado com isso daí, porque vai dificultar a nossa resolução aí no caso. Muito bem. Vou pegar para você um exemplo disso daí, né? Para você ver as possibilidades agora, né? No caso, em termos de montagem, né? O que eu posso utilizar ou não para montar essas situações, beleza? Então, eu peguei aqui uma questãozinha que foi investigador, né? Do Espírito Santo, e ele conta exatamente essa história, né? Ele fala: Antônio Bruno, Carlos Davi e Elias foram selecionados para participar de um programa de televisão, onde eles deveriam ficar trancados em uma casa por 4 semanas. Esses negócios de Big Brother, Fazenda, né? Algo do tipo. Sobre esses candidatos, sabemos que os 5 rapazes são de estados diferentes, beleza? Rio de Janeiro, São Paulo, Santa Catarina, Espírito Santo e Paraná. Beleza? Você percebeu? Então ele já está direcionando, ele está falando que cada um vem de um estado diferente. Cada pessoa tem um nome diferente. Você percebeu as coisas, como ele vai forçando a direção? Legal. Ele fala assim: Antônio e o rapaz que mora no Rio de Janeiro ficaram logo amigos. Antônio não é paulista e nem catarinense, tá certo? Elias nasceu no estado do Espírito Santo. Carlos torce para o mesmo time do rapaz que mora em São Paulo, enquanto o rapaz carioca, né, torce para o time arquirrival. O rapaz paulista e Davi jogaram damas. Considerando as informações apresentadas, de qual estado é o rapaz chamado Davi? Tudo bem? Então, você percebeu a estrutura? Ele contou uma história. Eu tenho 2 categorias aí no caso, né? Que são as pessoas e os estados. Falar, professor, esse negócio de torcer, esse negócio de jogar dama, né? Que seria, por exemplo, aí no caso, vamos dizer assim, o hobby de cada um. Beleza. Isso daí, se você perceber, não apareceu o suficiente para todos, né? Então, quer dizer que hobby não faz parte, né, da nossa análise. Ele só vai ser uma informação para você confirmar ou não certos dados. Essa é a ideia, né? Então, o que você vai usar? Obrigatoriamente, os conjuntos que eu vou ter que utilizar devem ter a mesma quantidade de elementos. Então, eu tenho 5 rapazes e eu tenho 5 estados distintos. E o resto é só para atrapalhar a sua visão. Atrapalhar entre aspas, viu? Porque na realidade ele vai te ajudar. Professor, como é que eu resolvo isso daí? Dá para resolver de cabeça? Bom, com essa quantidade de informações aí, fica difícil. Eu já vi o pessoal fazer isso daí de cabeça, né? Mas eu sou, né, da proposta de posso desenhar? Quanto mais visual eu enxergar, para mim particularmente, é mais fácil aí, né, do que tentar controlar de cabeça. Ah, mas eu não tenho que fazer rápido isso? Você tem que fazer rápido e certo, né? Rápido e errado não vai resolver nada. Então, no primeiro momento, você pode fazer passo a passo até se organizar. A hora que tua cabeça estiver organizada, aí você pode acelerar. Então, eu vou fazer 2 propostas de resolução. Então, primeiro, chama-se tabela completa, né? O que é a tabela completa? A tabela completa aí, no caso, ela vai colocar todas as características, todos os personagens, né? E aí você vai preencher com sim e o não, tá certo? Essa é a ideia no caso. Só que toda tabela, toda estratégia que você fizer, né? Você tem que ter uma referência, tá? Referência eu preciso quando eu estou trabalhando com mais de 3 ou mais conjuntos, na realidade, né? Por quê? Porque se eu não tiver a referência, fica difícil de você trabalhar essas coisas. Então, eu tenho essa referência para poder trabalhar em termos dos elementos que nós temos aí. Legal? Se eu tenho só 2 conjuntos, não precisa de referência, porque só 2, qualquer um deles, né, vai estar relacionado ao outro. Agora, se você tiver mais do que 2, 3 ou mais, aí então você vai, nesse caso aí, tem que escolher uma referência. Legal? Então eu peguei um exercício que não precisa de referência lá. Aí eu vou fazer uma tabela, chamada tabela de dupla entrada, né?
Como que funciona? As informações positivas cruzando, eu uso o não. Né? Desculpa, as positivas eu uso sim, né? E as negativas eu vou chamar de não. Quando você colocar um sim, automaticamente você fecha a linha e fecha a coluna correspondente, dentro daquela informação. E quando você colocar o não, você tem que ficar esperando mais informação. Algumas coisas eu escutei por aí, eu acho absurdo. Ah, professor, para ganhar tempo, eu só coloco as informações positivas, só coloco o sim. Perfeito. Né? Então, isso é uma dica interessantíssima. Né? Quer dizer, quando eu tenho informação positiva, eu coloco o sim. Aí eu pergunto para você, e o dia que você pegar um exercício que só tem informação negativa, como é que vai ficar a sua tabela? Vazia. Deu para entender? Não tem, essa dica é furada. Se todo exercício só tivesse informação positiva, eu fazia de cabeça, não precisava de tabela. Agora, se eu tiver um exercício que só tem informação negativa, como é que você vai trabalhar a tabela? Ela vai ficar vazia. Ah, professor, eu ouvi falar da tabela curta, né? Legal. Ela é interessante quando você tem muita informação positiva. Se você tiver muita informação negativa, ela acaba também não ajudando, ok? Então tá aqui, ó. Eu coloquei as pessoas, tá certo? Como, né, numa coluna e os estados na outra, na linha aí no caso. E aí eu vou cruzar. Informação positiva, eu ponho sim e preencho o restante com não. Informação negativa, eu ponho não e fico esperando informação, tá certo? Bom, vamos lá. Antônio, o rapaz que mora no Rio, logo ficaram amigos. Informação que eu tenho, que o Antônio não mora no Rio. Tudo bem? Porque o Antônio, né, e a pessoa que mora no Rio ficaram amigos. Então, o Antônio não mora no Rio. Legal? Antônio não é paulista. Antônio não nasceu em São Paulo. Então, eu vou pôr não também. E não é catarinense. Antônio não nasceu em Santa Catarina. Tudo bem? Elias nasceu no Espírito Santo. Cadê o Elias? Elias e Espírito Santo? Sim. Então, olha o que acontece aqui no caso, né? Elias e Espírito Santo, sim. Então, o restante da coluna do Elias, né, vai ser não. Tá certo? E aí, eu tenho o seguinte, ó, né? Você entendeu? A coluna, né, do Elias, né, do sim, eu ponho não para o restante, e a linha eu também vou pôr não. Por quê? Só pode ter um sim na linha, né? E o restante, obrigatoriamente, é não. Deu para entender? Agora, olha só, eu tenho 4 nãos. Então, o Antônio nasceu onde? No Paraná. Sim, e fecha aqui com não, não e não. Deu para entender? A hora que você colocar um sim, fecha o restante com não. Nós paramos do Elias. Carlos torce para o mesmo time do rapaz que mora em São Paulo. Significa, Carlos não mora em São Paulo. Enquanto o carioca, né, torce para o arquirrival. Significa que o Carlos não é carioca. Então, o que eu sei sobre o Carlos? Que ele não nasceu no Rio, porque não é carioca, o outro é carioca, né? E ele não nasceu em São Paulo. Carlos, ponho 2 não aqui. E aí o que aconteceu? Você viu que na linha do Carlos sobrou só um espaço em aberto? Isso daqui é para o sim. E aí o que acontece? Colocou um sim na linha e na coluna, fecha o restante com o não. Legal? E por último, o rapaz Paulista e Davi jogaram damas. Significa que Davi não é paulista. Portanto, Davi nasceu no Rio de Janeiro, não para Rio de Janeiro. E aí sobrou para o Bruno, sim. Legal? É lógico que eu não preciso, isso você tem que ficar atento, né? Tá aqui. Aonde nasceu Davi. Legal? Então, quando você já chegou lá, que Davi nasceu no Rio de Janeiro, você já poderia ter parado aí no caso, né? Com essa situação. Tudo bem? Então, voltando aqui no caso, a pergunta dele é aonde nasceu Davi. Opa, fugiu. Então, Davi nasceu no Rio de Janeiro. Legal? Então, nós temos aqui. Aonde nasceu Davi? No Rio de Janeiro, alternativa A. Legal?
Então, isso daí é chamado de tabela completa. A tabela completa, como ela diz, ela coloca todas as informações, né, para você. E assim, colocou sim, o resto é não. Colocou não, tem que ficar esperando, tá certo? E se você não colocasse o não inicialmente, ia ficar um monte de janela em aberto. Então, essa dica de, eu só coloco sim, é furada. Porque o dia que eu tiver só não, vai ficar complicado. Tudo bem? Professor, se eu tivesse mais categorias? Aí você escolheria uma referência e depois você vai completando a tabela com as outras categorias. Quem que eu escolho como referência? Professor, eu sempre escolho os nomes. Não está errado. Mas se você perceber que tem uma categoria, né, que se relaciona mais vezes com as outras, essa é a mais interessante. Porque se ela se relacionou mais vezes, ela se cruzou mais vezes. Ok? Bom, uma outra forma é chamado diagrama de palitos aí no caso, né? Vou mostrar uma segunda maneira, porque né, às vezes o pessoal não gosta muito da tabela, então tem a segunda maneira. O diagrama de palitos, ele já faz um processo um pouco diferente. Ele escolhe uma categoria e vai escrevendo as outras. E aí ele faz o quê? Quando a informação for negativa, eu corto, né, aquela palavra. Ela é informação negativa, eu corto. E quando a informação for positiva, eu posso colocar dentro de uma caixinha, tá? Aí, no caso, não teria problema, né? Que é essa situação aqui, ó. Eu escolhi Antônio, Bruno, Carlos, Davi, Elias como sendo a minha referência. Mas para 2 podia ser qualquer um deles. E os estados como sendo as categorias auxiliares, tá certo? Professor, se eu tivesse 3 categorias, uma ia ficar aqui na linha e 2 iam completar as colunas, tá certo? E aí ele fala assim, mesmo esquema, Antônio e o rapaz que mora no Rio ficaram amigos. Então, Antônio e o rapaz do Rio. Então, quer dizer que o Antônio não é do Rio. Cortei. Tá certo? Então, eu cortei aqui no caso. Antônio não é paulista nem catarinense. Tá aqui, ó. O Antônio eu cortei, né? E catarinense eu cortei aqui no caso. Tudo bem? Elias nasceu no Espírito Santo. Vamos lá, Elias. Elias nasceu no Espírito Santo. Vou fazer uma bolinha aqui, ó. E aí, olha só. Rio de Janeiro, do Elias eu corto, São Paulo eu corto, Santa Catarina eu corto, Paraná eu corto. Legal? O Espírito Santo apareceu para o Elias. Então eu tiro o Espírito Santo do Davi, do Carlos, do Bruno e também do Antônio. E aí você percebeu o seguinte, o Antônio é da onde? Do Paraná. Legal. Então eu cortei aqui o Paraná, né? Fiz a bolinha, aliás, do Paraná, porque o Antônio é do Paraná, e eu vou cortar Paraná do Bruno, vou cortar o Paraná do Carlos, do Davi, né? E já estava cortado aqui no caso. Então, até Elias nós já fizemos. Aí o que ele fala? Carlos torce para o mesmo time do rapaz que mora em São Paulo, enquanto o rapaz carioca torce para o arquirrival. Então, o Carlos torce para o mesmo time lá. Então, o Carlos e o rapaz de São Paulo torcem para o time B. E o rapaz do Rio de Janeiro torce para o time A. Deu para entender? Então, já é claro que o Carlos não é o rapaz do Rio de Janeiro. Então, vamos lá. Carlos não é do Rio e Carlos não é de São Paulo. Logo, Carlos é de Santa Catarina. Se o Carlos é de Santa Catarina, o Bruno não é Santa Catarina, né? Davi não é Santa Catarina. Deu para entender? E, por último, o rapaz paulista e Davi jogam damas. Né? Então, significa que o Davi não é de São Paulo. Logo, o Davi de onde que é? Rio de Janeiro. Deu para entender? Na hora que você... E isso é importante. Na prova de São Paulo, né, do escrivão, que tinham 4 categorias, com 4 pessoas, no caso, o pessoal ficava alucinado, né? E aí, você não precisa preencher a tabela toda, se acostume com isso. Na medida que você vai tendo informação, né, você já pode chegar lá e fazer essas situações. Por exemplo, lá, quando você percebeu, né, que o Elias é do Espírito Santo, significa que Espírito Santo eu já teria cortado. Quando você percebeu, né, no caso lá, que o Antônio é do Paraná, eu já teria cortado o Paraná aqui também. Deu para entender? Na medida que você vai fazendo, vai cortando lá no caso. Por quê? Porque eu não preciso preencher a tabela toda. Né? Eu não preciso preencher a tabela toda. Na medida que eu vou descobrindo coisas, eu já corto. Né?
Então, eu estou falando sobre o Davi, né? Se é sobre o Davi, toda informação, né, que tira ele de algum estado já é útil, né? Então, é importante você perceber que qualquer que seja o caminho que você siga, existem coisas que é para todo mundo. E esse negócio de observar o que você preencheu e as alternativas, hoje em dia é muito comum. Porque o pessoal fica perdendo tempo, preenche toda a tabela e já tinha resolvido há milênios, tá certo? É isso aí. Então, isso aqui faz parte da lógica criativa, é a lógica das situações, é chamado associação lógica. Qual a finalidade? Eu te dou uma série de dados para você transformar em informação. Quais são os caminhos? Pode ser a tabela simples, a tabela de dupla entrada, pode ser de cabeça, pode ser o diagrama Pareto, não importa, isso é pessoal, mas determinadas coisas é para todo mundo. É isso aí, tá certo? Agora nós estamos naquele campo minado da lógica, né? Aquele campo minado que eu posso fazer 50 exercícios, ele vai inventar um que é diferente. Por isso tem que estar sempre treinando a respeito, né, desses temas aí no caso. É isso que nós estamos aqui, para te ajudar. Ângelo Primo se despedindo e até a próxima. Tchau, e